Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live da Undime São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre o trio gestor diante dos desafios do ensino remoto e quem é esse trio gestor, né? Nós estamos recebendo aqui nosso querido professor formador Diego, que estará falando aí desse trio gestor que é a escola, a família e os docentes. Nossa conversa hoje direcionada aos gestores, diretores e coordenadores, mas também nada impede aí que os nossos professores também nos acompanhem, toda a equipe da Secretaria de Educação. Mas antes de entrarmos na temática do trio gestor, não poderia deixar aqui de falar sobre a nossa votação do Fundeb ontem, a nossa vitória, e eu preciso vir aqui em público agradecer aí o carinho gigante do Estado de São Paulo, que vocês nos atenderam em todas as mobilizações, na articulação, entrando em contato com os deputados, fazendo todo o movimento nas redes sociais, e a gente viu que a nossa união valeu muito a pena. E eu tenho dito que nós estamos fazendo valer o nome Undime, a sigla Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Nós mostramos ontem a nossa força e o quanto nós somos capazes de fazer a diferença na educação pública brasileira. Claro que para fazer a diferença nós precisamos de investimento, precisamos de financiamento, e é por isso que nós fizemos aí toda essa mobilização. Então, quero aqui agradecer todos os secretários, equipes das secretarias de educação, os professores que também se engajaram aí no hashtag Juntos pelo Novo Fundeb, hashtag Undime pelo Fundeb, e nós vencemos aí essa primeira fase. Agora vamos para o Senado, mas estamos muito confiantes, porque a votação foi uma votação muito expressiva, e o Brasil entendeu aí essa necessidade do investimento em educação.
Bom, passando aí desse momento, né, de euforia, nós tivemos aí momentos tensos no final de semana, fizemos inclusive algumas lives extras que não estavam na nossa programação, justamente por conta de toda essa mobilização. Agora um pouco mais tranquilos, mais descontraídos, né? Foi até difícil dormir essa noite, acho que eu fui dormir era mais 3 horas da manhã, por conta aí de toda essa adrenalina, toda essa preocupação de como seria o cenário do futuro da educação do nosso país, e aí veio uma certa conforto, né, um certo conforto, sabendo que nós teremos aí recurso para gerir a educação nos próximos anos. Então, passado aí esse momento de euforia, nós viemos aqui falar um pouquinho sobre esse trio gestor, essa responsabilidade que os nossos gestores, diretores, coordenadores, supervisão escolar têm enfrentado nesse período de pandemia. Nós sabemos que os desafios são gigantes para todos, né? Está sendo desafiador para os professores que tiveram que se reinventar, está sendo desafiador para as famílias, para os alunos, e não será e não está sendo diferente com vocês, gestores, diretores, coordenadores e supervisores. Então, por isso, com essa preocupação, que a Undime São Paulo trouxe essa temática, e não poderíamos ter hoje conosco uma pessoa tão especialista, né, que entende tanto do assunto na parte de gestão, que o nosso professor e formador Diego. Antes de eu passar aí a palavra para o Diego, vou fazer a apresentação do Diego. Diego é doutorando e mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, consultor educacional e diretor da Escola dos Saberes. Diego já esteve conosco na Undime São Paulo também em alguns eventos e hoje estará aqui falando um pouquinho sobre essa questão do trio gestor. Então, Diego, passar aí para você fazer as considerações iniciais, as suas saudações, para depois a gente começar o nosso bate-papo. Tudo bem, Márcia? Tá, o som tá bom aí, aqui também, acho que tá todo mundo para todo mundo ouvir. Quero primeiro ecoar essa importante vitória que a educação brasileira teve ontem. Estava todo mundo mobilizado, torcendo nas listas de WhatsApp, mandando e-mail para quem podia e até para quem não podia, a gente mandou para todo mundo. E ontem a educação brasileira pôde respirar um pouquinho e se preparar para os próximos frontes que vem pela frente, né? E ter pessoas, instituições como você e a Undime à frente desses processos são essenciais, né? Pessoas grandes em momentos decisivos para a educação brasileira. Então, eu compartilhei seu vídeo no domingo, eu vi que você fez uma chamada importante lá, e foi essa luta. Agora preparar para os próximos passos, né? Senado e depois o trâmite da emenda, como reza o rito. Márcia, é um prazer estar aqui, falar com os diretores dos estados, dos municípios do estado, né? Eu tenho percebido esse tema tem sido solicitado e tem sido muito pedido por conta desse cuidado e dessa responsabilidade que esse trio gestor encontra. E eu tenho dito que é lá no front, né? Diante das famílias, dos professores, das batalhas que a escola e que essa crise de saúde coloca, mas também antes desse cenário de crise, o diretor já vem enfrentando situações bem complexas. Então, antes de falar do tema, quero agradecer a turma toda que está assistindo. Tem bastante gente aí que está assistindo. Mandar um abraço para os municípios que estão aí assistindo. Já estou vendo gente de Itaquá, a turma de Itaquá que assistiu inteira, São Vicente, Caçapava, bastante gente, Laranjal Paulista que está aí assistindo. Mandar esse abraço antes da gente começar. Obrigada, Diego. Já que você falou aí dos municípios, eu vou fazer aqui os agradecimentos, citar alguns municípios. Coloque aí o nome do seu município para a gente poder ir citando aqui também.
Nós estamos com Laranjal Paulista, Auriflama, Morungaba, Presidente Prudente, General Salgado, Atibaia, minha querida Atibaia. Quero deixar aqui um abraço para todos os diretores aqui de Atibaia. Fizemos uma mega mobilização aqui também pelo Aprova Fundeb. Iperó, um abraço para a nossa secretária de Iperó, estava conversando agora recentemente com ela. Valparaíso, Itupeva, Itatiba, Jundiaí, Itápolis, Porto Feliz, Iacanga, Regente Feijó, enfim, tantos outros municípios. Estamos com 1.300 pessoas nos acompanhando entre Facebook e YouTube. Então, olha a responsabilidade, hein, Diego? Falando aí para todo o estado de São Paulo, e também eu tenho certeza que daqui a pouco nós estaremos também em diversos estados do nosso Brasil. Bom, vamos falar então para que nós viemos o tema, né, que é o trio gestor diante dos desafios do ensino remoto, a escola, as famílias e os docentes. Diego, o trio gestor está no centro do processo de implementação e execução de políticas públicas educacionais. Antes, durante e depois desse cenário de crise de saúde pública, como ele está se sentindo e se organizando? Comenta um pouquinho aí para a gente essa questão, né? Que o trio gestor, ele é o centro de tudo, e aí tem o antes, o durante e o pós-pandemia, e como que a gente vai contornar esse cenário. Legal, Márcia. Público bom, hein? Eu falo que é mais tranquilo a gente falar para esse público todo presencialmente do que online. Presencialmente a gente vê o olho, né? Tá ali, olho no olho, sente aquela energia toda. Online, eu sei que vocês estão aí, mas a gente não está se vendo. Eu quero começar a conversar, Márcia, num aspecto importante que a gente tem que considerar, que é quais são as identidades desse trio gestor e como ele se organiza e com quais ferramentas ele se organiza. Isso anterior à pandemia. O trabalho do diretor, do coordenador e do vice-diretor, nas redes que tem vice, ele é um trabalho árduo e, às vezes, é um trabalho que não é visto, que não é olhado com toda a complexidade que tem. É muito comum, às vezes, docente não, né? Mas é muito comum as pessoas falarem assim, eu quero ser diretor porque é fácil, não tem horário, pode ficar qualquer hora na escola, e não é tão simples assim. Assumir a direção da escola, uma coordenação da escola, é uma atividade complexa no sentido da responsabilidade legal diante de todos os processos que tem que dar conta, é complexa no sentido das relações que se infringe ali, as relações tanto com as famílias, quanto com os docentes, quanto com os alunos, e é complexa na busca dos resultados, em ver a escola de pé, arrumada, organizada, mas não só o prédio, também as aprendizagens. Então, antes da pandemia, toda essa complexidade ela estava num lugar, no horário que você chegava na sua escola, no horário do seu expediente, abria a sua sala, essa complexidade estava posta durante no espaço físico. Neste momento de crise de saúde pública, que as escolas estão sem alunos, mas não sem aulas, e é importante a gente frisar isso. As escolas estão sem alunos, mas as aulas estão acontecendo. E os processos continuam acontecendo. O tempo de trabalho, o ritmo de trabalho tem se avolumado. E o diretor tem se visto em muitas situações, em muitos casos, trabalhando com uma intensidade ainda maior, com uma intensidade ainda mais brutal do que já tinha. E é importante a gente olhar para isso, porque, no limite, é o diretor, o coordenador e o vice que começam a dialogar ali com as famílias e que dão todo o suporte para os docentes. E às vezes, conseguem dialogar em pequenos grupos de diretores ou conseguem manter vínculos próximos com as secretarias. Às vezes não, dependendo da questão geográfica, dependendo da questão territorial, a secretaria está longe, as secretarias municipais,
E essas relações, a gente precisa olhar para ela nesse momento, por algumas razões. A implementação do currículo, ela segue acontecendo, em maior ou em menor ritmo. Ela segue acontecendo. As responsabilidades financeiras, de recursos administrativos, eles continuam acontecendo. E os vínculos com o professor e com a comunidade mudaram, mas eles continuam acontecendo. Então, nesse cenário de crise, pensar como que está o diretor, o vice-diretor, o coordenador, quais são as ferramentas que eles têm para a gestão, quais são as relações que eles estabelecem para essa gestão. Tem se mostrado cada vez mais urgente, tem se mostrado cada vez mais necessária, e para as coisas darem certo, caminharem nos trilhos, a gente não pode deixar de lado esse trio essencial para a escola. Bacana, Diego. Diego, olha lá, falei para você que nós íamos ultrapassar aí as nossas fronteiras. Nós temos Bahia, Santa Catarina, muita gente de Santa Que Catarina. legal. Você tem alguma coisa lá em Santa Catarina, Diego? Brusque? Ah, tem parente. Eu sou de Navegantes, né? Eu cresci em Então foi Navegantes. explicado. Mas eu não anunciei lá, não, viu? Não. É porque ó, você sabe que geralmente a gente tem um público Bahia, Pernambuco, mas do Sul eu acho que é a primeira vez que a gente tem assim um público grande lá no Sul. Eu tô E vendo aí, Bahia tem a turma Marília Carvalho, Santo Inês, né? Semente Santo Inês, uma turma boa lá. Goiás. Bom, vamos lá. Voltando aí à nossa temática, fala um pouquinho como que ficou o planejamento e implementação do currículo no ensino remoto em meio a tantas dessas mudanças, né? Então, essa tem sido uma preocupação muito grande, e eu digo que essa preocupação vai além do trio do gestor, né, que é o diretor e o coordenador, e as famílias têm se preocupado muito, né? Inclusive, ontem, aqui em Atibaia, eu fiz um bate-papo, uma conversa com as famílias, porque existe essa angústia, essa preocupação, como que meu filho vai passar de ano, como que ele vai continuar, né, o ano que vem, no ano seguinte, sendo que esse ano foi perdido, né? Tem muito essa fala de que o ano foi perdido. Eu tenho dito muito que nós não perdemos nada, nós só ganhamos muito aprendizado, né? Claro que não aquele aprendizado que tinha sido planejado, né, dentro do currículo, mas muita coisa nós aprendemos também. E aí, como que fica, né, essa implementação desse currículo, né? Como que o gestor vai estar conduzindo isso nesse momento agora? Qual é o Ô, papel do Márcia, gestor, né? Márcia, isso que você diz é muito importante. Eu também tenho dito aí que a gente precisa ter um novo óculos para essa nova realidade. E eu não quero parecer óbvio, mas assim, é evidente que se nós compararmos o momento atual com o cenário que nós tínhamos anterior à pandemia, no sentido da aprendizagem, a gente vai ter elementos que não vamos conseguir atingir, por razões simples da não presença na escola. Mas eu também não consigo entender e compreendo da mesma forma que você que nós não temos ano perdido. Nós talvez tenhamos um ritmo diferente, nós talvez tenhamos estabelecido um trabalho num formato diferente, mas a gente não pode colocar numa equação que às vezes é só de uma análise talvez um pouco mais aligerada, que o ano está perdido. Não está. Não está perdido em muitos sentidos. Talvez a mudança do modelo de trabalho ainda não nos dê a percepção das aprendizagens. E essas aprendizagens, elas não ocorrem como no modelo anterior, mas elas ocorrem. Não é possível a gente acreditar que tanto o professor e tanto o diretor, trabalhando como eles estão, as crianças não estejam aprendendo nada. Elas estão. Elas, mesmo as que têm acesso mais difícil, o acesso remoto às vezes não acontece ao mesmo tempo, de maneira assíncrona. No limite, a maioria está
sendo atendida de alguma forma? Não no mesmo ritmo. E a gente não pode pensar numa conta que está perdendo o ano, porque não está. Perdeu o ano é se nós estivéssemos perdendo vidas de crianças. Aí nós estaremos com uma equação bem mais complexa. Bernard Charlot, um autor da escola francesa, ele diz sobre a relação com o saber. E a relação com o saber, ela não dá só num curto espaço de tempo. Por mais que a maior parte da população entenda que 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano é muito, isso na história não é muito. Se a gente falar de 12, 13, 15 anos de escolarização de uma criança, 1 ano que garante a vida é muito importante, mas não é muito no todo, né? Agora, tem um desafio grande para o gestor, que é perceber como que essa aprendizagem está sendo entregue. Perceber e conseguir mensurar, manter uma visão macro. O gestor, ele tem, de um modo geral, a maioria, eles ficam 40, 45 horas, 50 horas dentro da escola ou envolvido com as coisas da escola. Não é porque é porque a demanda de trabalho geralmente é muito grande. Então, corre o risco de perder uma visão macroestrutural, de perder uma visão do todo. Às vezes perde a visão do todo na própria rede que está. E essa visão do todo, ela é estratégica para compreender o avanço daquela região, daquela peça, daquela unidade escolar. Esse desafio de manter uma visão grande, macro, e perceber o médio e o longo prazo é um dos maiores desafios do gestor. Por quê, Márcia? Você está à frente de Atibaia, você visita municípios do estado e do país. Os municípios têm diferenças entre eles, têm diferenças geográficas, orçamentárias, têm diferenças culturais, mas tem uma coisa que a essência e a natureza da escola nos deixa. Algumas similaridades que a escola nos deixa. A gente tem um planejamento anual, macro, toda escola tem o seu plano trienal, seu plano quadrienal, mas tem uma dinâmica de rotina e de mudança de rota, de recálculo de rota, que é diária. Que você está na escola física, presencialmente, e do nada aparece um menino que estourou o dedão na quadra. E toda a planilha que você ia fazer, você tem que deixar lá e correr. Eu já tomei bronca porque pus no carro e levei. Quase levei processo. Porque não podia pôr no carro e socorrer o menino com o dedão saindo sangue. Essa reorganização diária, esse replanejar cotidianamente, que você está fazendo prestação de conta e do nada você tem que sair para socorrer um aluno que... E eu vou falar com todas as vezes, porque todo mundo aqui é professor, né? Porque eles vomitam, eles né? Eles fazem xixi na roupa e tem que trocar a roupa. Isso tudo, dependendo do tamanho da escola, cai no colo do diretor. Agora, sem a escola presencial, essas demandas urgentes são outras. Então, eu vou dar um exemplo simples. Às vezes tem que ajudar a professora porque o celular dela já não tem mais memória. Às vezes tem que ajudar a professora porque ela não está conseguindo acessar, baixar o livro didático que ela vai usar para aquela aula. A demanda é outra. E eu tenho certeza, as diretoras que estão aqui me escutando, em sua maioria, vou tratar no feminino, porque a grande maioria desse universo são diretoras mesmo, elas têm pleno domínio do que acontece se uma merenda der errado, do que acontece se um menino cair, quebrar o dente. Elas têm pleno domínio e nem sofre de ver sangue. Vai lá, arruma, só não costura porque não tem CRM. Mas se deixar, ajeita tudo. Quando devolve para a mãe, fala, ó, tá inteiro, tá limpinho. Tudo. Mas esse deslocamento pro online começa a desvelar um conhecimento que é necessário a gente conversar, que é a ausência de um conhecimento estratégico e de gestão remota, informatizada. Não é porque o diretor é melhor ou pior, mas fica evidente quando a equipe esbarra em questões que não são da nossa rotina presencial. Acessos, e-mails, plataformas. Quanto tempo
a gente não perdeu, não digo perdeu, mas a gente não gastou aprendendo a usar plataformas que nós não falávamos, organizando e reorganizando pastas, arquivos, esse replanejar diário, esse revisitar a rotina, às vezes é desgastante para o diretor, como é para o professor, é desgastante para a equipe gestora. Esse fluxo grande, centrado nas ferramentas tecnológicas, tem um desgaste emocional brutal e que, nesse mesmo limite, leva o diretor, às vezes, a não perceber o quanto que trabalhou, porque é difícil. Como que a gente mensura 2 horas fazendo uma planilha? Como que a gente mensura mandar 3, 4, 5 áudios para uma professora conseguir acessar uma plataforma de matemática, por exemplo? Isso é trabalho e às vezes não aparece, mas é trabalho e às vezes não está tão presente. Agora, essa necessidade, resumindo, essa necessidade de ter uma percepção macro, de não se perder só nas coisas da rotina e olhar para a rotina com certo distanciamento e conseguir refletir sobre a rotina é um dos maiores desafios formativos do gestor. É um dos desafios que o gestor acostumado, que domina, que passeia na escola, quando se vê diante de uma telinha e de um notebook, às vezes até chora. Diego, eu vou trazer até uma experiência particular aqui de Atibaia. Semana passada eu estive visitando algumas escolas, nós estamos fazendo obras, reformas, né? E cheguei numa escola, tinha uma coordenadora, ela estava bem sensível, ela estava até chorando, e ela me disse, ela falou, Márcia, eu me sinto impotente, eu tô perdida na minha rotina, eu quero fazer mais, e parece que eu não estou conseguindo. Então, dá essa sensação de que a gente não está fazendo nada. E, ao mesmo tempo, a gente está, assim, num desgaste, né? Num cansaço, porque você não tem hora, né? Esse trabalho home office, eu falo que ele é cruel, porque você não tem hora, né? Então, quando você está em casa, você começa a trabalhar e quando você vê, já é à noite, né? E aí, na escola, aquilo que você falou, né? A gente está fazendo aqui um revezamento, os gestores vão alguns dias na semana na escola, e aí não tem, né? Não tem aquele horário de recreio onde a criança se machuca, que você dá aquele break, e aí você para o que você está fazendo para ir acudir, depois você volta para sua planilha de novo, né? Então, reorganizar essa rotina, né, de anos que estava todo mundo acostumado, e nós que trabalhamos em educação, o planejamento, ele faz parte da nossa rotina, né? Apesar de muitas vezes a gente sair desse planejamento por conta da rotina da escola, que é uma rotina viva, né? Que ali a vida fica pulsando o tempo todo, mas a gente conseguia se organizar. E, de repente, tudo isso, né, da noite para o dia acabou. A gente teve que se reorganizar na nossa rotina, pensar em novas estratégias, como coordenar, como orientar os professores, como eu vou fazer toda a gestão da minha escola de forma remota, né? Então, assim, essa questão emocional também mexeu muito com todos eles, né? E assim, como mexeu comigo na equipe da secretaria, com todo mundo, né? E eu tenho tentado passar isso para os diretores, né? Eu uso um mantra aqui que todo mundo já sabe, é viver um dia de cada vez. Não adianta a gente querer também, né, resolver todos os problemas ou tentar entender de tudo, né? Porque a certeza de hoje é a incerteza do amanhã. Então, é isso que eu tenho tentado passar para os professores, para os diretores e para os nossos professores, porque não está sendo uma rotina fácil, até porque não fazia parte da nossa rotina, tudo isso, né? E aí agora eu vou para a próxima pergunta, o que muda nas atribuições, né? Falando dessa alteração de rotina, o que muda nas atribuições, nas rotinas e na organização desse trio gestor, Diego? Olha, Márcia, isso é muito legal. Eu vou contar aqui, eu vou dar um exemplo de um município muito querido, que a gente trabalha com eles lá, um projeto que chama Escola de Gestores, né? É o município de Itaquaquecetuba. Eles estão assistindo aí, em peso, um abraço para a turma toda lá. E essa pergunta eu quero responder com parte do exemplo do projeto que acontece lá.
Algumas coisas durante esse cenário de crise são flexíveis e outras coisas devem ser inegociáveis, né? Quem puder depois ler um livro, a biografia do Winston Churchill, que ele fala o que é inegociável no período de crise. Algumas coisas a gente não pode abrir mão. Então, por exemplo, aluno fora da escola, isso é inegociável. Por mais que seja difícil buscar, por mais que tenha todos os limites físicos, climáticos, geográficos, se precisar mandar sinal de fumaça, mas às vezes perde algum, mas isso a gente não pode aceitar que perca nunca. Criança que não é alcançada. Mas algumas coisas a gente precisa flexibilizar nessa rotina. E por isso que eu estou dando esse exemplo. Nós não aprendemos na nossa formação primeira, na nossa formação como professor e na nossa formação de experiência como gestor, o que é ser ou o que é não ser diretor. Essa aprendizagem do que é ser diretor, ela vai se dando na prática, no chão da escola, no cotidiano, no dia a dia, assumindo as tarefas, dependendo das parcerias que você tem com a equipe de coordenação, de vice-direção, e vai acumulando. E tem atribuições que você vai assumindo que não são necessariamente do diretor ou necessariamente do coordenador, e esses papéis, essas identidades vão ficando híbridas, sem clareza do que cada um faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, a formação de professores é uma das coisas que a gente não pode parar de fazer. É uma das coisas que a coordenação, e eu não estou dizendo aqui que a formação precisa ser necessariamente uma tese de mestrado ou doutorado. Eu estou dizendo que se a gente conseguir trabalhar com o professor, por exemplo, as condições, uso de ferramentas de tecnologia é um tipo de formação urgente para esse momento. Se a gente conseguir trabalhar com o professor, e aí é por isso que eu trago o exemplo dessa rede que eu citei, de Itaquá, porque fizeram inclusive vídeo de como que utiliza celular, como que baixa vídeo, como que sobe vídeo. Isso é um tipo de formação que às vezes é necessário. Nem todo professor tem, nem todo diretor domina essa tecnologia. Então, ter clareza que essa formação do diretor, do vice-diretor, do coordenador, ela deve ser continuada é uma das coisas que é inegociável. É uma das coisas que é inegociável. Por quê? Quando a gente reconhece o que não sabe, e não tem problema nenhum reconhecer o que não sabe, nenhum diretor é mais ou menos competente porque não sabe usar uma ferramenta tecnológica. Quando a gente reconhece o que não sabe, é necessário avançarmos nisso, com formação, com diálogo, avançarmos nessa pauta. Essa organização de processos remotos é uma das coisas que a gente precisa aprender. E, Márcia, eu tenho dito que é uma das coisas que eu acho que não volta atrás, que não retorna depois da pandemia. Eu vou contar para você uma coisa, pessoal. Você sabe, eu leciono na universidade, você também, a gente divide os frontes da formação na pedagogia, e agora, no último semestre, nós fizemos, eu participo do núcleo docente estruturante lá, do NDE da universidade, e agora, no último semestre, nós fizemos algumas reuniões do curso online. Foi maravilhoso, porque às vezes eu precisava ir até a universidade para fazer uma reunião de 40 minutos, né? Puxa, achei o máximo fazer uma reunião online de bermuda e chinelo. Aliás, estou aqui de bermuda e chinelos. Eu coloquei uma camiseta só para aparecer na time. Mas, assim, é sensacional despachar algumas coisas com o uso dessas ferramentas. Agora, em contrapartida, eu não posso achar que ela substitui tudo. Eu não posso achar que substitui um olho no olho, uma relação. Eu adoro tomar café na sala da universidade, lidar com os alunos. Escola, tá em escola, não substitui isso. Agora, esse novo cenário vai criar uma nova rotina. Tende a melhorar nossa comunicação na escola, tende a usar melhor as tecnologias. O que a gente, como educação nacional, tem apanhado, o mundo corporativo já está fazendo. E eu não estou aqui fazendo defesa do mundo corporativo, não. A escola tem a própria cultura, tem o próprio modo operante, mas o uso de algumas ferramentas, o diálogo
sobre o tempo de trabalho, sobre o que trabalha propriamente. É necessário que a gente comece a dar visibilidade ao que a gente faz. O diretor, o coordenador, não para um segundo de trabalhar. E às vezes chega no final do dia e parece que não fez nada, porque faltou ali um checklist, faltou uma organização do próprio tempo. É aquilo que você colocou. Às vezes acontece isso, eu sento às 7 horas da manhã, saio 10 horas da noite da frente do computador. E saio com as meninas, com as minhas filhas, falando, pai, não acabou? Não posso abrir a porta? Posso, né? Porque você vai, né? O volume é muito grande. Agora, é importante que o diretor, o coordenador, o vice-diretor perceba que algumas coisas a gente avança de aprendizagens. Algumas coisas são necessárias, tanto para o gestor que já tem larga experiência, como para quem começa agora, para quem é novo na gestão. Precisa avançar. Organização de processos, visibilidade, uso de evidências na gestão, isso é importante, né? Esse acompanhamento das aulas, o apoio, isso é importante, essas coisas acontecerem. E outras coisas são inegociáveis, né? Atendimento, lidar de maneira humana com o professor, com as famílias, lidar de maneira profissionalizada, considerando esse fluxo grande de tensionamento que tem acontecido na escola, perto da escola, no derredor da escola. É importante a gente levantar essas questões. Ótimo, Diego. Você trazendo aí a sua experiência, né, da reunião aí online, eu fiquei encantada também no começo, né, tudo novo e a gente precisando conversar com os diretores e aquele medo, né, da pandemia, vamos fazer uma reunião presencial, não vamos. Aqui em Atibaia, em média, contando aí diretor, coordenador e supervisor, eu acredito que eu devo ter em média aí 100 profissionais. E aí, vamos fazer de forma remota. Ah, mas será que todo mundo vai conseguir acessar? A gente tem usado a plataforma Zoom, né? E foi inédito, foi a primeira reunião, estou na secretaria, né, desde 2013, completando aí 8 anos à frente da Secretaria de Educação, a primeira reunião, Diego, que eu tive 100% de presença, né? Porque sempre quando a gente marcava, ou tinha alguma agenda, algum diretor tinha algum compromisso, tinha que atender alguma coisa, ou acontecia alguma coisa na escola que não conseguia sair, né? Então eu falei que agora nas nossas reuniões vão ser só online. E claro que tem momento que falta esse olho no olho faz falta, né? Mas o quanto facilita, né? Então, no pós-pandemia, nada me impede de fazer uma reunião pela plataforma Zoom, cada diretor na sua escola, né? Assim não precisa todo mundo se deslocar. Claro que tem momentos que nós vamos precisar das reuniões presenciais, como a gente tem feito mesmo, né? Em alguns momentos, a própria supervisão de ensino aqui reúne o seu grupo de escolas presencialmente, tomando todos os cuidados, porque tem hora que esse olho no olho falta também. Mas olhar por esse lado de aprendizado também. Eu tenho diretores que tinham muito receio, tinha diretora que não tinha nem grupo, nem participava de grupo do WhatsApp, né? E o quanto nós estamos evoluindo agora. Então, a gente tem que olhar também por esse avanço, né? O César Nunes diz que a escola tradicionalista ela foi aniquilada nesse período de pandemia, e aí justamente isso, quem sabe agora a gente consiga, né, utilizar essas ferramentas, essas estratégias que nós estamos utilizando agora, em benefício do trabalho do diretor, até para facilitar esse trabalho do diretor, do gestor, no período que o tal do novo normal, né, se implantar. Falando aí dessa questão da comunicação, um dos papéis, e como você disse, não dá para a gente dizer que não tem que ir atrás de aluno, né? É o papel do diretor e do coordenador buscar essas crianças. Aqui em Atibaia nós temos também um lema que é nenhum a menos, né? Os diretores que estão nos assistindo, eles sabem disso. Então, nós temos todo esse monitoramento, saber se a criança acessou a plataforma ou se ela retirou a atividade na escola, se ela não retirou, por que ela não retirou, está com dificuldade, a gente vai até a casa dessa criança, né? E essa tem sido uma responsabilidade do diretor e do coordenador, claro que em parceria aí com os professores, né? Então, a minha próxima pergunta é justamente isso, né?
como melhorar os canais de comunicação, acompanhar os processos de gestão, o processo pedagógico nesse momento, né, pensando aí no diretor e no coordenador. Márcia, sensacional. A comunicação, ela é, salvo engano, a quarta ou quinta competência geral da BNCC. Quarta. E a gente não pode deixar de lado o quão é importante a gente formar os meninos, os novos, né, os alunos, sob esse conceito da boa comunicação, da comunicação assertiva, como é importante a gente se retomar e se rever e reaprender essas questões da comunicação. Eu vou contar um caso. Eu vou contar um caso publicamente. Se alguém me processar, Márcia, a Undime me empresta um advogado aí. Ó, eu vou contar um exemplo que eu não contei, eu não falei para a pessoa que ia falar isso. Também estou lembrando agora. Tem um diretor querido da rede, desse projeto da Escola de Gestores da rede de Itacoaxetuba, o professor Márcio José. Ele fez uma reunião numa sexta-feira à tarde, convocou a reunião pelo grupo de WhatsApp, e eu sei porque eu estava próximo. Convocou a reunião pelo grupo de WhatsApp para cantar parabéns para os aniversariantes do mês. Eu achei sensacional, achei de uma iniciativa, de uma iniciativa, de uma presença de espírito muito boa, muito grande. Por quê? Todo mundo, porque se tem a parte boa da comunicação virtual, também tem o tanto que cansa, também tem o tanto que isso é desgastante. E ele conseguiu deixar leve, conseguiu comunicar com a equipe inteira dele, numa reunião, numa sexta-feira à noite, à tarde, já comecinho da noite, todo mundo presente, um clima sensacional, gostoso, de reconhecimento e valorização. Então, o primeiro ponto que eu falo da comunicação é esse, é conseguir reconhecer e valorizar quem é o outro. E eu digo sempre, a mãe, a família que é atendida, ela não vai discutir Piaget com a gente. Ela não tem o conceito do Vygotsky, da zona proximal de aprendizagem. É necessário que a gente compreenda qual é a comunicação do outro. Às vezes, a comunicação do professor também não é a mesma do diretor. Às vezes, o diretor está com aquela legislação, daquela portaria, aquele parecer que ele tem que dar conta da prestação financeira de recurso, e o professor está preocupado com o caderno da criança. Não é uma coisa ou mais importante que a outra, menos ou mais importante. São canais de comunicação distintos. É necessário que essa equipe gestora consiga se comunicar internamente. O diretor, o coordenador, o vice precisa falar a mesma língua, precisa ter o mesmo caminho de comunicação, precisa se entender visualmente, textualmente, por e-mail, por áudio, na casa, na chuva, na rua e na fazenda. Precisa se entender. Então, essa é a primeira parte. Essa equipe gestora precisa ter uma comunicação assertiva com o grupo de docentes. Às vezes a gente acha que o professor entendeu o que você falou, mas não entendeu. Às vezes precisa explicar de novo, precisa falar de outra maneira, precisa comunicar de outra forma. Então, uma das questões pontuais e um dos pilares formativos para os gestores é o avanço nas ferramentas de comunicação. É importante que a gente tenha clareza que a palavra do diretor é uma palavra institucional. A palavra do coordenador é uma palavra institucional. O que o coordenador diz, o que o diretor diz, tem peso de institucionalidade. Não dá para o diretor, o coordenador, o vice-diretor falar sem ter certeza, clareza, porque pode gerar dúvida. Então, o tempo de fala, a hora que o diretor se coloca, isso tudo, tempo, organização, a palavra que a equipe dá, a representação dessa palavra, a forma que essa equipe comunica, se é textualmente, se não é textualmente, isso tudo gera processos que melhoram ou pioram as relações. Uma comunicação cheia de ruídos, torna muito mais difícil o avanço das aprendizagens. Uma comunicação que não é assertiva, que não é coletiva, que não é clara, ela torna esse processo
independente do cenário de crise, tá? Independente de ser remoto ou não. Uma comunicação cheia de ruídos, ela torna os processos ainda mais pesados. Então, é importante a gente ter clareza que a palavra do diretor, dessa equipe gestora, ela tem peso institucional. Eu sei que é legal, é gostoso, a gente brinca no cafezinho, a gente fala, dá risada na hora da entrada, dá risada do time do diretor que perdeu, mas, quando perguntado, o diretor fala oficialmente. A palavra do diretor é aquela que o professor vai anotar, que vai orientar, que vai nortear. Então, esse peso de comunicação é muito importante. Por isso que a equipe internamente não pode coordenador falar uma coisa, diretor outra, vice-diretor outra. Você acaba com qualquer processo de gestão dentro da escola. Então, precisa ver isso. E essa relação com as famílias e com os docentes nos diferentes canais. Nem todo professor está no mesmo canal. Nem todo professor entende da mesma maneira. E não tem problema. Não tem problema. Não é para todo mundo entender da mesma maneira. É necessário reconhecer que tem professor que você precisa ligar e explicar. Tem professor que você senta para um café na sua sala e você conta. E tem professor que você vai falar no meio da multidão na sala dos professores, ele não quer nem olhar muito para você, mas ele vai entender. Essas múltiplas possibilidades de comunicação são uma das coisas que são mais assertivas para esse ajuste da comunicação do trio gestor, da relação do trio gestor. Deixa eu mandar um beijo para Sandra Bicudo, de Elias Fausto. Beijo, querida. Uma rede querida está aí também. Turma de Tietê também, Márcia. Bacana, Diego. Então, Diego, eu sempre digo muito, né, essa gestão da comunicação, a comunicação é um dos pilares da gestão escolar, né? Sou professora também na universidade, a minha disciplina é teoria e prática da administração escolar, que é justamente isso. E estudando, né, com os alunos os pilares da gestão escolar, um dos pilares é a comunicação. E você falou muito a questão dos ruídos. Então, assim, se eu deixo escapar esses ruídos, para depois eu consertar isso, dá um trabalho gigantesco, né? Então, assim, uma comunicação assertiva, a gente tem até um ditado na secretaria aqui que o óbvio, ele tem que ser dito. Muitas vezes é óbvio para mim, mas não é para o meu colega, não é para o professor, não é para o coordenador. Então, assim, a gente tem que ter essa clareza nessa comunicação e procurar atingir a todos, da mesma forma como um professor na sala de aula, né, conhece os seus alunos, sabe que cada aluno entende de um jeito, aprende de um jeito, assim também é com os funcionários, é com os professores, com as famílias, né? Tem família que você precisa ter um jeito, né? Um tato melhor para lidar. Tem família que você consegue falar de primeira, entende? Então, assim, a comunicação no papel do gestor, ele é de extrema importância, né? Então, se você se comunica, se você tem clareza no que você está falando, você consegue evitar inúmeros problemas no futuro. Né? Porque se não tem clareza nessa comunicação, se essa comunicação não é certeira, o que acontece? Os ruídos. E aí, depois, para você consertar esses ruídos, o trabalho é muito maior, né? Então, a gestão da comunicação, ela é muito importante. Deixa eu só mandar um abraço aqui, nós temos muitas pessoas nos assistindo. Tem o pessoal do Paraná, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, e aqui do estado de São Paulo, Mirandópolis, Cajati, Sul de Minúcia, Ubatuba, Presidente Pitácio, Pacaembu, Pereira Barreto, Cândido Mota, tem o pessoal também de Minas, Bahia, Santa Catarina, Goiás, Paraná, enfim, muita gente nos acompanhando, a gente fica muito feliz aí de ver o interesse das pessoas, né, por essa temática. Vamos lá, Diego, continuando. Como nós vamos perceber os avanços e as permanências no trabalho da equipe gestora da escola? Então, como perceber esses avanços, né? Sabendo aí das dificuldades, tem hora que a gente tem aquela sensação de que não fizemos nada, de que estamos engessados, impotentes, né? Mas nós temos avanços também. E como perceber, eu acho que isso é muito importante, até por uma questão
dessa saúde, dessa inteligência emocional, né? Então, traz aí Vamos para a lá. gente um pouquinho essa questão aí. Legal. Dei uma espiada aqui no chat, mandar um beijo para a turma de São Miguel Arcanjo, turma querida também de lá. São Miguel Arcanjo, Serra Negra. Muita gente querida aí, né, Márcia? Quanta gente presente. Legal demais. Deixa eu mandar um É... abraço também para a Célia Paiola, de Mirassol. A Célia está aqui interagindo com a gente também. Um beijo, viu, Célia? Ah, legal. Você falou da Célia, eu não sei se ela está presente, mas eu vou mandar um beijo para Célia Vian. É bom, para a gente lembrar para nossa amiga em comum aí, Célia Sim. Vian. Fabiano, né? Fabiano, querido Fabiano também está aí mandando um oi. Ó, Márcia, tem uma questão que é importante e eu acho que entra nesse processo de profissionalização do gestor. Primeiro, é importante que a gente, o gestor de escola, ou dirigente regional, o secretário de educação, que tenha clareza e não precisa ter melindre de perceber que o gestor também precisa de formação. Também precisa de um processo de profissionalização. Dizer que precisa melhorar não significa que é ruim. Dizer que eu preciso aprender, preciso revisitar processos, rever práticas, isso não significa que o jeito que você faz ou que você fez está errado. Longe disso. Avançar nos processos de profissionalização das escolas, da gestão das escolas, é um dos pontos chaves para obter resultado, para avançar na aprendizagem das crianças. Ora, se a gente fala que o professor precisa aprender o tempo todo, como que a gente se arvora, às vezes, na arrogância de dizer que sabe tudo? Não sabemos. O diretor, a gente tem um monte de dúvidas que precisamos colocar na mesa e avançar. Dentre essas coisas que a gente precisa avançar, que precisa caminhar nos processos de profissionalização, eu quero destacar algumas, Márcia. Por exemplo, processos de criar registros na escola. Eu vou dizer, não me entendam mal, pelo amor de Deus, não me entendam, me entendam com muito carinho. A escola precisa aprender a escrever o que ela faz. A gente faz 200 mil coisas na escola e não escreve. Não tem um relato de avaliação do nosso ano, não tem uma reunião de avaliação com um documento palpável de tudo que a escola fez. A gente não conta a história da escola. É urgente a gente começar a fazer isso. Eu tenho certeza quantas e quantas festas juninas, que é uma das piores das coisas que eu mais sinto falta dessa pandemia, das festas juninas por aí, né? Tomar o quentão, que não pode agora, né? Quantas festas juninas, Miss Primavera, eventos do livro, Dia do Livro, e inúmeros eventos que a escola faz que não está registrado em forma de texto. A gente não conta essa história. Então, criar os registros é urgente para a escola. Eu fico me perguntando assim, daqui a 100 anos, se alguém perguntar para visitar a sua escola, para estudar a sua escola, será que que eles vão entender o que aconteceu? Será que a gente conseguiu registrar, além de fotos? Não é portfólio de fotos, é texto, é avaliação do fato, não é ata de reunião da APM, é texto. A gente precisa criar o hábito de escrever, de criar registro. O outro ponto, que é criar os registros das ações que a gente faz, e é outra perspectiva de registro, não é diário de classe, não é o plano plurianual lá, trienal, é criar registro avaliativo, com impressões, com etnografar o que a escola faz. Precisamos lembrar dessas coisas. Filmar, ter registro. Outra coisa que a gente precisa visitar nesse processo de profissionalização do gestor, e volto a dizer, sem melindre, sem machucar ninguém, é avaliar as nossas ações. É fundamental que a gente consiga avaliar as ações da gestão do corpo docente, sem ter que ferir ninguém, mas para melhorar processos. Senão a gente repete ações que poderiam ser melhoradas anos a fio. Senão a gente repete porque faltou uma avaliação ao final do evento, ao final do bimestre, uma avaliação assertiva. E aí sim, essa avaliação, esses registros,
eles devem servir para pistas, para continuidade, né? Ainda no tópico de comunicação, Márcia, você coloca que como desgasta, né? Às vezes um ruído demora tanto tempo para voltar ao normal. Além de desgastar, a gente deixa de chegar ao objetivo porque não tá claro, não está evidente onde quer chegar. A gente deixa de alcançar, às vezes porque não reconhece avanços que já foram feitos. Então, o uso profissionalizado das informações, dos dados, é essencial para a gente profissionalizar e conseguir equilibrar melhor os pratos. Então, Diego, você sabe que eu digo, e eu sou diretora de carreira, né, aqui em Atibaia, eu sou diretora concursada, e eu costumo dizer que, assim como o cargo de secretário de educação, o cargo de diretor, muitas vezes, ele é um cargo muito solitário. Como você disse, né? Como é o último, né? É o líder que está à frente de tudo, dá a impressão de que a gente tem que saber tudo e de que a decisão tem que sair do gabinete, né? Então, assim, o problema quem tem que resolver é o diretor, né? E no meu caso é a secretária de educação. Então, mais do que nunca, e foi uma pergunta que teve aqui também no chat, né? Quem forma o diretor e o coordenador? Né? Então, assim, dá essa impressão de como eles são os formadores, eles não precisam de formação, eles não precisam desse olhar carinhoso. E precisem muito, né? E até por conta disso que nós estamos fazendo essa live, né? E aí, quem forma esse diretor, esse coordenador, e aí eu vou jogar a responsabilidade para os meus colegas secretários de educação, né? Aí a rede de ensino tem que se organizar, né? E pensar nessa formação, pensar nesse cuidado desse diretor com esse coordenador, porque ele também precisa de formação. Não é porque ele está, né, naquele cargo de liderança que ele sabe tudo e nem precisa saber tudo, né? Então, assim, é uma sensação que dá mesmo de que sabe tudo, não precisa, e a gente sabe que a gente precisa aprender, e é um cargo solitário, porque a hora que ninguém mais consegue resolver nada, vai para a diretoria, né? Então, fala um pouquinho desse cargo solitário, dessa importância dessa formação, né? E desse olhar carinhoso para o diretor, para o coordenador, até para, principalmente agora nesse período de pandemia, para trazer um pouquinho de alento aí para os que estão nos acompanhando. Ô, Márcia, isso que você diz é preciso, cirúrgico, isso é dito por quem conhece exatamente o que está na direção da escola. Um dos lugares mais solitários da escola é a cadeira do diretor. Eu comento, você sabe disso, a gente conversa isso em muitos lugares. Tem coisas que a gente escuta na sala do diretor, né, da gestão, que não dá para ser dita na mesa, na janta, em casa. Tem coisa que a gente que chega até o diretor para resolver, que dependendo do seu estado de espírito, você fica entre a vontade de agredir o sujeito ou de ir direto para a delegacia, dependendo do que a gente escuta. Porque são problemas dos mais diversos que chegam à mesa do diretor. Quando é problema simples de prestação de conta, é moleza, porque você resolve, está lá na legislação, interpreta, no máximo liga para a Lúcia para ajudar, liga para a Angelina para ajudar, e as meninas ajudam. Mas, assim, tem questões que extrapolam. Então, a solidão desse cargo, ela é muito grande. Ela é muito grande no sentido de perceber que alguns processos passam efetivamente e apenas pelo diretor, que é a decisão do diretor. É solitário, porque eu digo que, assim, a decisão do diretor, a decisão que a diretora toma, ela altera a vida, às vezes, de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. A decisão que a diretora toma ajuda a famílias inteiras, e isso nunca é dito. A forma que organiza um evento, a forma que atribui aula, tudo isso mexe com inúmeras vidas e famílias. Isso tem um peso grande. Isso tem um peso grande.
pensar, Márcia, sobre quem forma esse diretor. E aí é uma pergunta crucial. É importantíssimo e cada vez mais urgente a gente estabelecer escolas de diretores, escolas de gestores, por uma razão. O diretor ele assume a direção, o coordenador assume a coordenação de maneira abrupta, mesmo que seja concursado, às vezes é de maneira abrupta. Ele dorme diretor, acorda coordenador, alguém falou para ele que ia ser legal, ele acreditou e está lá no cargo, sofrendo. Né? Às vezes a secretária fala para ele, vai assim, a secretária bonita igual a Márcia fala assim, não, vai ser bom, vem ser diretor. Depois eu tô brincando, mas assim, a maior parte tem 3 modelos de gestão em vigor no Brasil. Algumas por eleição, outras por cargo de confiança, comissão, e outras por concurso. Sem entrar no mérito de qual é melhor ou pior, a que tem maior volume são os comissionados, né? Então, é um cargo de confiança, de extrema confiança. Tem que ser, tem que confiar em quem está naquele cargo. E aí a pessoa acorda diretor e até ontem ela era coordenadora ou era professora e se vê às voltas precisando de formação. E eu quero colocar um ponto. Essa formação que o diretor, o coordenador precisa, não é necessariamente uma formação de titulação. Não é necessariamente uma formação de título. Não é pesquisa necessariamente de mestrado, doutorado, que faz o diretor ser bom ou ajuda o diretor. Também não é, Márcia, uma formação de mercado. Não é uma formação do mundo corporativo. Um diretor executivo de uma empresa, se ele cair numa escola de 300 alunos, infarta. Não sabe o que é. Um diretor do mundo corporativo, numa escola grande aí, 1.000 alunos, 800 alunos, não tem noção do que é o negócio. Então, assim, é uma formação específica. Essa formação ela precisa ser desenhada, ela precisa ser dialogada para ver onde dói, onde é necessário, precisa fazer levantamento de perfil do diretor. Esse diretor, o grupo de diretor, ele é mais experiente, ele é mais jovem? Qual é a trajetória desse grupo de diretores e coordenadores? Onde dói mais? Onde precisa mais? É na formação dos professores? É em atendimentos? É em educação especial? É em processo? Essa formação ela é urgente, ela é cirúrgica, porque ela precisa ter levantamento de dados, e ela não pode ser um pastel. Não é assim igual para todo mundo. Às vezes, Porto Feliz precisa de um recurso, São Miguel Arcanjo precisa de outro, Atibaia outro. Essa formação, ela tem embora sejam necessidades que a gente perceba que são semelhantes, ela tem uma identidade única, ela tem um RG único. E aí é importante olhar para esse diretor, Márcia, e aí para todo mundo que está ouvindo, professor ou não, olhar para esse diretor e calibrar o peso desse diretor. Porque senão fica muito pesado. Senão fica tudo nas costas do diretor. É necessário dividir, dar as mãos como equipe. É necessário que o professor seja mais solidário com essas pessoas, no sentido de entender como par e não como algoz. O diretor também, de modo geral, tem que entender o professor como alguém da carreira. Às vezes tem gente que se perde na arrogância do cargo, então tem que ficar atento e entender que são pares, né? E tirar o peso e avançar nos processos formativos e nos processos de profissionalização. Diego, quando você fala essa questão de tirar o peso, me vem muito à cabeça a importância dos colegiados também dentro da escola da gestão democrática. Porque, como nós dissemos, tudo acaba chegando na sala do diretor
né, para o diretor tomar essa decisão, né, desde a questão financeira da escola, um cano que quebrou, ou, enfim, uma criança que se machucou no parque, precisa providenciar o conserto daquele parque, enfim. E aí, mais do que nunca, a importância aí dos colegiados estarem ativos, né? O conselho de escola, o próprio Grêmio Estudantil, para que as crianças possam estar atuando junto também aí nas decisões com o diretor, a APM, né? Onde tem representantes aí de todos os segmentos, para que também não fique um peso, um fardo para o diretor nessas tomadas de decisões e também na hora de fazer aí a distribuição das demandas, né? Então, nós temos aquele perfil do diretor que ele traz tudo para ele e aí fica sobrecarregado e não consegue demandar, ou aquele que também demanda demais, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque não adianta demandar se não tiver também um acompanhamento, né? Ô, Márcia, Oi. rapidinho, um bate-bola nisso aí. Pode falar. Isso que você coloca é essencial, porque assim, quanto mais sedimentado tiver as instituições democráticas do município, melhor a vida do diretor. Conselhos municipais, conselhos de escola, APMs, grêmios estudantis. Quanto maior for dividido o peso dessa decisão, melhor. Só que tem uma coisa muito importante: é difícil fazer democracia. Sim. É difícil esse processo. É necessário dialogar com as gestões de escola e ensinar o processo democrático. Às vezes é mais fácil mandar e assumir a responsabilidade do que construir uma decisão coletiva. Ensinar democracia dá trabalho. Dá trabalho. Dividir pautas, votar, idas e vindas, isso dá trabalho. Só que tem uma coisa mais que eu acredito esperançosamente. Vai chegar o tempo que a gente não vai poder mais questionar os processos democráticos. Que essas instituições vão ficando cada vez mais sólidas, que para o diretor é ótimo ter estatutos, ter organizações democráticas, e que a gente não barganhe mais com qualquer decisão que não seja democrática, no limite de cada instância, né? Isso aí. Bom, Diego, só para a gente ir caminhando aí para os finalmente, agora o nosso tema aí da nossa live, antes de eu ir para os finalmente, eu quero mandar um beijo para a Leni, de Oswaldo Cruz. Leni, queridíssima, está aqui sempre nos acompanhando na Undime São Paulo. Estamos também, Diego, com Espírito Santo, Maceió e Pará nos acompanhando. Bom, o tema era como o trio gestor, né? Como equilibrar esses pratos. E aí, só para a gente caminhar aí para os nossos finalmente, faz aí um resumo de como o diretor e o coordenador vai equilibrar esses pratos aí desse trio gestor, Diego. Não sei se gente, você tem aí um uma resuminho. receita, uma fórmula mágica, e nós Não... estamos aguardando a sua resposta. Eu acho que pensar no ator, o coordenador, ele tem um papel chave estratégico. A gente falou bastante de diretor, mas assim, o vice e o coordenador, ele tem um papel chave, é um papel estratégico. A identidade do coordenador não pode se confundir com a do diretor, da relação com a aprendizagem. Então, assim, se o diretor cuida de uma parte um pouco mais administrativa, é o coordenador que cuida da parte da aprendizagem. Os dois cuidam juntos de algumas questões e processos. Não dá para falar que diretor é só administrativo. Não, não é. Diretor tem compromisso com a aprendizagem. E o coordenador também tem que saber o que é possível dentro das finanças e dos recursos da escola. Para resumir, para equilibrar esses pratos, não tem fórmula, né? Não dá para ter 7 caminhos da felicidade para ser um diretor feliz, não tem isso. Mas eu acho que tem alguns princípios que vão norteando. O primeiro princípio é diálogo. Coordenador, vice-diretor e diretor precisa dialogar e dialogar bem. Precisa dialogar sem melindre pessoal, sem medo de dizer
onde temos que chegar. O segundo pilar que a gente comentou há pouco é que a escola tem que ser democrática. A escola ela é feita para o povo. A escola ela tem que atender às necessidades da população. O diretor não é o dono da escola, o secretário não é o dono da escola, a escola é da comunidade, né? Cabe aos diretores ler essa necessidade, ler o que precisa. Uma outra coisa muito importante é que avance, além de ser democrática, além de ser dialógica, além da escola ser essencialmente do diálogo, ela precisa buscar sempre a qualidade. A direção, os gestores, eles precisam ter como norte a busca dessa qualidade. E a qualidade, e eu sei que a maioria faz isso, essa busca pela qualidade é o que deve mover as nossas decisões. Na dúvida, a gente pergunta assim, vai fazer bem para o aluno? Mesmo que nos dê mais trabalho, mas vai fazer bem para o aluno? Isso vai fazer bem para a comunidade? E eu sei que é isso que norteia grande parte da ação dos diretores. E nas questões menores, além das questões de pilares, nas questões menores, Márcia, organização, é necessário se organizar, é necessário ter protocolos de organização, é necessário criar fluxos de trabalho, tem que criar fluxo de trabalho, tem que ter organização de processo, da coordenação, do vice, do diretor. Precisa ter claro quem faz o quê, quando e onde. Isso é vida. Já dizia Renato Russo, disciplina é liberdade. Quanto mais organizado sua vida, quanto maior o fluxo, quanto maior a clareza do fluxo, melhor a vida do diretor. É isso. Se fosse para resumir, antes dos agradecimentos. Estouramos o tempo já, Márcia. Não, tá ótimo. A conversa está muito boa. Nem percebi que faz mais de uma hora que a gente já está conversando. E eu acho que o pessoal está gostando. Nós estamos só no Facebook aqui com mais de 900 pessoas acompanhando. Então, é sinal de que o pessoal está gostando. Então, aproveitem, nós estamos caminhando aí para o encerramento. Se alguém tiver mais alguma pergunta para que o Diego possa contribuir, né, nesse bate-papo tão gostoso, né? Lembrando aí, né, que ele trouxe aí os princípios, né, para a gente poder segurar aí esse trio gestor, né, como contornar todas essas questões. Ô, Márcia, só uma coisinha que a gente não pode esquecer, você falou também, eu queria reforçar. É necessário que as redes, elas alimentem, elas proporcionem, elas deixem, permitam, incentivem, estimulem coletivos de diretores. É necessário que esses diretores conversem entre eles, os coordenadores, eles precisam conversar entre eles, porque às vezes são pautas comuns que fica na responsabilidade de um só decidir, mas são pautas semelhantes que o outro coordenador na escola do lado está passando. Então, assim, criar fóruns, estimular esses fóruns de debates formativos, de pauta de formação, essas instâncias ou grupos que se reúna mensalmente para falar da natureza do cargo, para falar do que é ser coordenador, das dificuldades do cargo, do que é ser diretor, vice, sem medo, tem que deixar falar, tem que levar para a mesa, sem medo do chefe, com clareza, profissionalização mesmo, com muito profissionalismo, tratar essas questões. Então, esses coletivos também podem dar pistas de como melhorar o dia a dia das gestões. Ótimo. Você sabe que esse coletivo, a gente tem aprendido muito isso na Undime, né, Diego? E eu falo que, apesar de estarmos fazendo várias lives, tudo, quando nós tínhamos os nossos encontros presenciais, eu costumava dizer que o quanto eu aprendi e o quanto aprendo, né, no cafezinho. Sabe aquele momento do coffee break entre uma palestra e outra? E aí você chega perto de um secretário, como que você faz lá no seu município? Você tem lista de espera em creche? Ah, mas eu resolvi dessa forma, né? Você citou a Célia. Eu conheci a Célia quando ela estava como secretária de socorro. Você não tem ideia o quanto eu aprendi com aquela mulher.
né? Então, assim, esses coletivos, eles são fundamentais, porque muitas vezes a gente percebe que a nossa dor também é a dor do outro, e às vezes ameniza um pouco, fala, não sou só eu que estou nesse desespero, com essa preocupação. Ou às vezes a minha dor já foi a dor do outro e ele conseguiu resolver, e isso ele vai trazer como, né, uma sugestão, uma proposta. Então, esse compartilhamento entre eles é fundamental, né? Trocar ideias, esse coletivo é muito importante, justamente até para fortalecer, né, a gestão, fortalecer o grupo aí. Ô, Márcia, dá tempo de eu contar um caso rápido? 2 minutos. Um caso rápido. Eu fui para a gestão muito cedo, né? Fui coordenador de universidade muito novo. Tinha acabado de terminar o mestrado, fui coordenar a universidade e eu trabalhei em diretoria de ensino. Diretoria de ensino da rede estadual. E, certa ocasião, eu tava com um documento, era para afastar um professor para coordenação, e tinha uma legislação que eu não sabia, passou batido, e era para um afastamento noturno. E uma diretora que eu aprendi muito com ela, muito, 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 da mesma geração da Célia, diretora dessas antigonas, assim, que tem plaquinha da escola. Ela falou assim, não pode. E eu fiquei bravo. Falei, mas por que não pode? Não pode porque a senhora não quer. Não, não pode porque a legislação fala que tem que ter 25 aulas, ele só tem 24. Isso me marcou muito, porque eu sempre falo, na dúvida, pergunta para a dona Cleide. Na dúvida, pergunta. Porque é um detalhe que o outro já passou. E não tem que ter vergonha de perguntar. 1 hora, eu ia ter um problemão com o processo depois. 1 hora de atribuição, uma coisinha simples. Pergunta, tem alguém que você tenha confiança de perguntar, tem alguém que você pode ligar e tirar a dúvida. Isso é muito importante entre os gestores, porque se já é solitário, se já é pesado e não tiver ninguém para ensinar, para dividir, é pior ainda, né, Márcia? Com certeza. Ô, Diego, tem um comentário aqui falando que, lembrando que nem sempre temos o trio gestor. A realidade de algumas cidades é a dupla gestora. Mas quando nós estamos falando aqui em trio gestor, nem sempre, né, tem aí o diretor, o coordenador e o vice, né? E aí nós falamos aí dessa gestão, né? E falando aí em trio gestor, como seria coordenar a família, escola e os professores, né? E não necessariamente ter todos esses gestores, porque aí vai muito da realidade, do tamanho da escola, enfim, todas essas questões, né? E aquilo que você falou, né? Na dúvida, procure a dona Cleide, né? Nós temos uma Cleide aqui na secretaria também. Pergunta. Antiga, né? E eu sempre falo muito para os nossos diretores também, né? Tem o seu supervisor também como um suporte, né? Como um parceiro aí experiente nesse trato, nessas questões de tirar dúvidas, porque a gente não tem essa obrigação de saber tudo, né? Então, eu acho que dentro de todos esses princípios que você trouxe aqui, que é a questão do diálogo, a questão da gestão democrática, organização, fluxo de trabalho, organização de processo, a questão também da humildade, né? Da gente reconhecer que a gente não sabe tudo, né? E pedir aí ajuda e buscar, e com isso a gente vai se fortalecendo cada vez mais. Então, acho que é isso, Diego. Eu gostaria de passar aí a palavra para você fazer as suas considerações finais. Mais uma vez, foi uma alegria gigante, imensa ter você aqui nessa tarde. Nós estamos tendo inúmeros elogios a você, tá? Você arrasou, todo mundo falando que a live foi maravilhosa, Diego maravilhoso, muito bom fazer assim momentos assim. E eu sempre tive uma preocupação, um carinho muito grande pelos gestores, né? Como eu disse, como diretora que sou, sei quais são as nossas dores e principalmente nesse momento de pandemia. Então, deixa aí um recadinho final para os nossos diretores, coordenadores, vice-diretores, supervisores, nesse momento de pandemia, para eles poderem relaxar um pouquinho, né? Entender a importância do papel e o quão eles estão sendo importantes, apesar de muitas vezes sentirem que eles não estão fazendo nada,
mesmo com sentimento de cansaço, enfim. Faça as Sim. suas considerações finais e para a gente poder encerrar. E mais uma vez agradeço demais aí a sua participação, esse bate-papo tão gostoso. Sensacional. Obrigado, Márcia. Eu quero finalizar sendo bem objetivo, Márcia. Falando para os diretores, não desistam. Não desistam, não deixem a escola. A escola precisa de gente como vocês, precisa da experiência, do conhecimento. Vocês são, duro dizer, pesado dizer, mas vocês são modelos para os professores, para as gerações de professores que estão chegando. Não desistam, mesmo que seja pesado, mesmo que tenha dia que você não queira ir lá abrir a escola, não desista. É importante vocês compreenderem qual é o valor de vocês, é importante que vocês continuem brigando, pedindo, solicitando formação, diálogo entre os gestores. Essa é uma pauta que vocês precisam defender aí nas secretarias. Reuniões específicas para a formação de gestores, para que vocês tenham mais solidez, tenham cada vez mais repertório para dialogar sobre o que é ser gestor. Então, se é um agradecimento junto com um pedido. Não desistam, vocês são essenciais, e mesmo que anônimos, porque são milhares que são anônimos, vocês são a melhor representação do Estado que chega nas famílias. A palavra de vocês é a palavra da melhor representação institucional de que isso aqui é uma civilização. Às vezes é só o diretor que tem... A família só tem acesso ao diretor, que é um representante da civilidade, assim, enquanto instituição, da escola enquanto instituição. Então, permaneçam firmes, permaneçam fortes, permaneçam aí esperançosos de que é possível fazer uma educação melhor, pública, de qualidade e que atinja cada menino e menina que precisa da escola pública, porque, assim como a Márcia, como eu, nós somos egressos dessa escola pública, de diretores e professores que fizeram acontecer, que fizeram isso tudo dar certo e continuam fazendo isso tudo dar certo. Muito bacana, Diego. Eu tenho dito muito para os nossos professores que eles precisam estar bem, estar fortes, apesar de sermos, né, seres humanos, e nós temos os nossos momentos de fraquezas, e porque hoje nós estamos e somos as referências para as famílias, principalmente nesse momento de pandemia. E eu digo, aproveitar, né, que nós estamos hoje falando diretamente aí para os diretores e coordenadores, o quanto eles, nesse momento, são importantes para os professores, né, e para toda a equipe escolar, mas principalmente para os professores, né. Então, vocês precisam sim de apoio, vocês precisam de formação, vocês precisam desse olhar carinhoso, porque vocês são modelo, e se a base, né, que são vocês, né, não tiverem essa sustentação, a gente sabe que os demais profissionais também terão aí dificuldade de segurar a onda, né, de segurar essa barra que não está sendo fácil, e acreditar, né, no poder da gestão, né, nesse poder transformador, o quanto que nós podemos melhorar a vida das pessoas, né, melhorar a vida dos nossos colegas de trabalho, melhorar a vida dos nossos alunos, né, e o quanto, apesar de desafiador, que é o papel da gestão, o quanto isso é gratificante, né? Outro dia eu fiz uma brincadeira que tinha no Facebook, sabe aquela, quando falam Márcia, qual Márcia, né? E assim, vieram inúmeras mensagens, comentários, a diretora da creche Zilda, né? Mães assim que eu fui diretora há muito tempo atrás e que ainda lembram da Márcia como a diretora da creche. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Então, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Diego, não sei se você quer falar um pouquinho aí do seu trabalho, faz aí a sua... Quero. Momento merchan? Acho que é o seu merchan, momento merchan, que eu acho que é muito importante. A gente fala tanto aí de formação e muitas vezes os municípios não sabem nem a quem recorrer, né, nesse momento aí de formação. Sim.
Márcia, eu quero agradecer a oportunidade, a parceria da Undime. A gente já faz formação com a Márcia antes da Undime, né, Márcia? Em Atibaia já, né? E é um prazer sempre, eu sempre falo de Atibaia por onde eu passo, pelos modelos exitosos que Atibaia imprime na educação. Meu contato é @prof. Diego Moreira no Instagram. Tá aí o meu número. Se precisar de formação para os municípios, para os diretores, é o meu trabalho. Eu trabalho com formação de professores e gestores, é o que eu pesquiso, né? Então, se precisar conversar sobre programas de formação, sobre formações como palestra ou mini curso, ou só para a equipe técnica, liga, entre em contato, a gente conversa sempre. A gente nunca deixa de fazer formação por qualquer razão que seja. O importante é que o conhecimento seja dividido. Conhecimento só tem valor se for dividido. Se for guardado para um só, não faz sentido algum. Então é isso. Chama que a gente vai. e anota a rede social. O Instagram é @prof. Diego Moreira. Lá eu coloco a agenda de formação, coloco histórias do meu cachorro, coloco foto das filhas, porque a gente é gente normal, é gente comum, gente é professor que fala de escola e fala de educação. Tá o QR Code aí do Diego na tela, tá? Então, quem quiser, é só acessar aí. E eu vou fazer o nosso merchan também da Undime São Paulo, né? A Undime tem sido aí um alento também para os dirigentes municipais. Nesse momento de tanta incerteza, a gente tem visto aí a importância dessa união dos dirigentes, né, Diego? Então, assim, a gente tem hoje um governo que ainda não acenou nenhum norte de trabalho para que nós possamos, nesse momento de pandemia, caminhar, e a gente tem visto o quanto a Undime tem sido importante nessas orientações. Então, uma das ações da Undime São Paulo para orientar os municípios tem sido através das lives, né? Nós temos todo um suporte jurídico também com o Dr. Silvio Graboski. Hoje eu já estava articulando, a gente tem falado muito dessa retomada das aulas, a importância de ter o protocolo sanitário, mas também o protocolo pedagógico, né? Nós falamos aí dessa questão da defasagem, a importância dos municípios se organizarem também com esses protocolos pedagógicos. A Undime vai estar articulando isso para dar subsídios para os municípios na elaboração desse protocolo pedagógico. E aí, quem ainda não é associado da Undime, por favor, se associe, né? É um momento muito importante que nós estamos vivendo, né? Um momento desafiador, e quando nós estamos, né, dentro de uma instituição que tem toda essa força, e quanto mais municípios nós tivermos, mais força nós vamos ter. Então, deixar aí o e-mail da Undime, é undime.sp.org.br. Agradecer aí toda a nossa diretoria da Undime também, toda a equipe, agradecer o Marcos, preciso fazer aqui um elogio ao nosso assessor de comunicação, que foi fantástico esse final de semana, bombardeando as redes sociais. Eu e o Marcos, nós estamos proibidos de postar no Instagram, o Instagram fez um spam, porque eu acho que nós já postamos tanto nesse final de semana nas redes sociais da Undime, que o Instagram deu uma brecada na gente. Mas porque a gente acredita nessa educação pública brasileira, essa é a nossa bandeira, e é por isso que nós lutamos, né? Pelos nossos alunos e pelos nossos profissionais. E aqui eu quero deixar um registro muito especial a vocês, diretores de escola, a vocês, coordenadores, um abraço e um reconhecimento mais do que especial para os meus diretores aqui de Atibaia, os nossos coordenadores e supervisores que estão segurando a peteca aí nesse momento de pandemia, seguindo as orientações da secretaria, né? Enfim, reorganizando toda essa estrutura, essas atribuições, esse plano de trabalho e conseguindo aí superar esse desafio. E como eu tenho dito, Diego, a gente está escrevendo aí uma história nesse capítulo da educação brasileira. Escrevemos ontem uma história que vai ficar para sempre, e esse período da pandemia também, como você disse, a importância dos registros. E eu tenho certeza que esse momento que nós estamos vivendo, a gente jamais imaginava passar por isso, então vamos fazer da melhor forma possível,
porque depois a gente vai poder colher os frutos de tudo isso. Diego, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, que nós possamos ter mais bate-papos gostosos como esse. Seja sempre muito bem-vindo ao Undime São Paulo. Um abraço carinhoso também aqui de Atibaia. Você sabe o quanto você é querido aqui em Atibaia e nós estamos sempre aí à disposição. Muito obrigada e obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. Um grande abraço. If